eu quero compartilhar com você algo muito forte nesta oportunidade. No domingo passado, eu meio que fiz um pré-lançamento da série de mensagens que eu vou pregar aqui na igreja. Eu falei um pouco sobre o Espírito Santo, e Deus confirmou no meu coração de pregar sobre o Espírito Santo, me baseando no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje eu vou pregar o primeiro sermão dessa série de mensagens. Quero desafiar você a não faltar, porque essas mensagens, elas vão levar você a um entendimento muito claro de quem é o Espírito Santo, do que Ele quer fazer na sua vida, e do quanto você pode ser realmente feliz, feliz na essência, não feliz na aparência. Então, eu quero te convidar a viajar comigo nessa série de mensagens no livro de Atos, sobre a pessoa do Espírito Santo. Por isso, abra sua Bíblia no capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 de Atos. Nosso berçário está lá funcionando. Se o papai e a mamãe precisar ir ao berçário, já tem uma equipe lá para te assessorar, papai. Nós temos no nosso berçário, inclusive, lugar para amamentação. Talvez algumas mães não saibam. Tem um lugar lá, privado, legal, com a poltrona para amamentação. Nós queremos pedir a você que esteja investindo nisso, investindo em usar esse ambiente muito propício para as crianças. E elas vão se adaptando, daqui a pouco elas vão ficar lá sozinhas. Só uma fase de adaptação, você pode apostar no que eu estou dizendo. Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós lemos assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Que Deus nos faça compreender a sua soberana palavra, e que cada um de nós saia daqui impactado pela glória de Deus, amém? Vamos pedir isso a Deus? Diga a Deus assim: Senhor, derrama sobre a minha vida porção do Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amados, o livro é endereçado ao excelentíssimo Teófilo. Por ser excelentíssimo, provavelmente Teófilo é uma figura de autoridade romana, é alguém que exerce alguma função, provavelmente militar. A carta que é enviada a ele tem o objetivo de fortalecer a sua fé. Ele já é um convertido, mas muito provavelmente ele está sendo assediado por pessoas
que intentam dizer para ele que a sua fé é nula, que a sua fé é um mito, que a sua fé de nada adianta, que a fé em Cristo é uma utopia. A maioria dos estudiosos diz que o autor desta carta, deste livro, foi Lucas, o médico Lucas, aquele que acompanhou o apóstolo Paulo em muitos lugares, aquele que acompanhou a obra de expansão missionária em tantas cidades, aquele que foi uma figura presente, inclusive quando Paulo foi preso pouco antes do seu martírio e morte. Meus amados irmãos, imagina o que é você sentar numa cela com o apóstolo Paulo, depois de tudo que ele fez, depois de todas as ações em prol do reino de Deus que ele teve, depois de todos os açoites, naufrágios, loucuras, acusações, depois de todos os tribunais que tentaram julgá-lo. Imagina o que é agora ele fazer um resumo da sua vida diante desse homem chamado Lucas, o médico Lucas. Esse homem é uma testemunha ocular do que foi a obra de Deus na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, na vida da igreja no seu início. Queridos irmãos, Lucas teve este privilégio, e um propósito claro do livro é explicar que o cristianismo não é uma nova religião, que o judaísmo não é uma seita, que o cristianismo não é uma seita, mas que o cristianismo é uma continuidade do judaísmo. O Messias anunciado aos judeus era Jesus, e por influência e poder de Deus na vida de Jesus, inúmeras coisas aconteciam e iam acontecer. É isso que o autor deixa claro. A narrativa tem uma exatidão histórica de confirmações arqueológicas impressionantes. O relato de cidades, dimensões, rios, propriedades, monumentos que são retratados aqui, são confirmados um a um pela arqueologia e pelos estudos modernos. Meus amados irmãos, este livro de Atos é a história da igreja, compreende 30 anos de história da igreja, e Lucas não tem um propósito aqui de ter um livro teológico. O apóstolo Paulo às vezes escreve uma carta e ele pega um assunto e destrincha o assunto. É um livro essencialmente teológico. Aqui não. A proposta do autor é ser um livro prático. Ele conta o que a teologia provoca numa igreja. Ele não quer discutir a teologia. Até tem afirmações teológicas, mas o objetivo do livro é falar assim: o povo vivia assim, o povo fazia assim, o povo se relacionava com Deus desse jeito, o povo se relacionava um com o outro desse jeito, o povo falava desse jeito. O livro de Atos é a história da teologia praticada e não da teologia discursada. Sendo assim, meus amados irmãos, muitos comentaristas alegam que o livro de Atos não deveria ser chamado de livro de Atos dos Apóstolos, mas o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito na vida dos apóstolos, porque o livro de Atos é o relato do que um povo tomado pelo Espírito Santo pode fazer numa comunidade, num estado, no mundo. O livro de Atos é a cópia fiel das situações em que o Espírito Santo conduziu a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos, para que o Evangelho chegasse, sabe aonde? Na sua vida e na minha vida, na nossa casa. Começou com eles, por força e influência do Espírito Santo. A igreja é avivada, a igreja é tomada por Deus, a igreja é totalmente envolvida por um alvo maior, um alvo poderoso. A igreja é totalmente imperativa, atuante, ela tem uma potência que nos assusta. A pergunta é: dá para acontecer hoje?
A pergunta: pode hoje uma igreja ter essa experiência de dependência de Deus e de ação de Deus, como essa igreja primitiva teve? É possível sermos tomados de uma profunda convicção de pecado, de uma profunda vontade de vencer nossas mazelas e tentações, e de viver para Deus em excelência de vida? É essa pergunta que nós temos que responder. Queridos irmãos e amigos, a igreja aqui é fogo puro, e ela foi se espalhando, fogo puro, avivada no limite máximo. Mas sabe o que aconteceu? A chama se apagou em muitos lugares. Um dos lugares aonde a influência de Paulo chegou, dos apóstolos chegou, foi a Europa. Hoje, você chega na Europa e você encontra bares e boates que foram igrejas. Em Amsterdã, aonde é liberada a droga, algumas drogas, não sei se hoje continua, mas há um tempo atrás, você tinha no menu do bar a comida, a bebida e a droga, e você fazia o seu pedido. Eu quero um hambúrguer, uma coca e um pouquinho de haxixe. Um lugar onde homens se ajoelharam diante do Deus vivo. Um lugar onde a palavra de Deus foi lida e as pessoas sentiram o poder de Deus fluindo em suas vidas. Amados irmãos, será que isso não pode acontecer conosco? Será que se nós não estivermos alertas, não podemos caminhar para um retrocesso? Mas tem uma segunda pergunta: será que a gente também não pode caminhar para um improve, para um empoderamento, para um fortalecimento? Avivamentos como aconteceu na época do rei Josias, avivamentos como aconteceu no meio dos morávios, que mantiveram uma vigília de oração por 100 anos ininterruptos. Uma vigília que durou 100 anos, e milhares de missionários enviados. Será que nós não podemos provocar, ao invés de um freio, um avanço, e ao invés de uma paralisação, uma motivação, uma aceleração na nossa fé em Deus? É isso que nós precisamos crer e viver, irmãos. Por isso, vem uma pergunta: o que o capítulo 1 nos ensina? A primeira coisa que o capítulo 1 nos ensina está logo no versículo 2. Diz assim: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Esse momento aqui é o momento em que Jesus vai ser assunto aos céus. Jesus vai subir aos céus. Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias falando com um, falando com o outro, orientando, fazendo considerações finais com a igreja, e este é o momento em que ele vai subir aos céus, ou seja, esta é a última mensagem de Jesus, que é o título dessa mensagem, a mensagem final de Jesus na terra. Mas logo no início, no versículo 2, fala uma coisa impressionante, porque vai dizer: depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Aqui está o porquê de Jesus ter aberto mão de sua divindade, deixou o Pai, veio ao mundo, se fez homem, mas não pecou, venceu as tentações, operou milagres, leu os pensamentos, agiu com uma sabedoria inacreditável, e no final de tudo, puro, santo, se entregou na cruz e venceu a morte. Sabe o motivo? É que tudo que ele fez pelo Espírito Santo.
Como assim, pastor? Jesus, quando abriu mão de sua divindade e se tornou homem como eu e você, ele sabia que por ele mesmo ele não conseguiria vencer o mundo. Então ele deixou que o Espírito Santo conduzisse a sua vida. Ele fez com que a sua vida fosse a vida do Espírito, o Espírito fosse a vida dele, ele fosse a vida do Espírito, que eles se misturassem e que a vontade do Espírito Santo dirigisse cada passo dele. Eu e você temos vontades, desejos, temos fraquezas, limitações, nós não temos como vencer o mundo pela nossa força. Aquela pessoa que fala assim, quero ou não quero, quero ou não quero, vou ou não vou, vou ou não vou, vai. Faça ou não faça, faça ou não faça, vai fazer. Mas Jesus entendeu o seguinte, eu tenho que me esvaziar, não tenho, mas eu não vou como homem vencer. Então Jesus deu o governo completo de sua vida ao Espírito Santo. Querido, quando você deixa o Espírito Santo governar a sua vida, você está liberado para fazer milagres em nome de Jesus. Você ora e coisa acontece. Você começa a ter discernimento do que falar, do que não falar. Quantas vezes você falou uma coisa com uma pessoa e se arrependeu depois? Quantas vezes você confiou numa pessoa que parecia ser a melhor pessoa do mundo para a sua vida, e foi a maior decepção da sua vida? Quantas vezes você se embrenhou num problemão por falta de discernimento? Meu amado irmão, é isso que esse texto registra. Ele registra que Jesus conseguiu isso, não por ele mesmo, porque ele tinha aberto mão da sua divindade, mas ele falou assim, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo vai dominar minha vida. Então, mesmo sendo homem, eu teria o domínio do Espírito, o domínio de Deus, a influência de Deus, o poderio de Deus, a ação de Deus, o discernimento de Deus, a força de Deus na minha história. Porque eu e você somos falhos, mas o Espírito de Deus é forte. Irmão, você está compreendendo que se você não tiver uma experiência muito profunda e fizer as coisas pelo Espírito Santo, você não dá conta? Foi isso que Jesus fez. Ele deixou o Espírito Santo conduzir sua vida. A primeira pessoa da Trindade é o Pai, o Criador. Então veio o Filho, segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado. Mas aí vem o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vai descer sobre a terra, e agora o Espírito Santo habita no seu coração. O Espírito Santo não está voando por aí. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você. Quando você vai num lugar, você leva com você aquele que pode tudo, aquele que te fala assim, ó, ele está te propondo $1 bilhão, não fecha não, que você vai perder o pouco que tem. Ah, essa mulher maravilhosa, sai fora que é laço. Ah, esse cara é bonitão, não, esse cara é o capeta, sai. O Espírito Santo começa a conduzir suas decisões. Querido, se nós soubéssemos e acreditássemos nisso, passaríamos mais tempo com o Espírito Santo, antes das decisões e dos negócios da vida. Mas achamos que é perda de tempo. Hoje não vou poder orar, nem ler a Bíblia, e nem falar com o Espírito Santo, porque hoje eu estou muito ocupado. E aí a gente decide as coisas do nosso jeito, da nossa mania, da nossa maneira, pelo nosso pobre entendimento, pela nossa crua experiência. Amados irmãos, após a ressurreição, Jesus ficou na terra 40 dias, e ministrou e ensinou pelo Espírito Santo. Agora, o que ele fez nesses 40 dias? Tudo bem, 40 dias, o que ele fez nesse período? Dá uma olhada no versículo 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ele tinha ressuscitado, provou que estava vivo, né, gente? E apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Durante 40 dias, antes de subir aos céus e se assentar ao lado de Deus, Jesus aqui na terra falou de um assunto. Qual foi o assunto? Reino de Deus.
Ele estava explicando que quando a gente aceita Jesus como Senhor da vida, a gente passa a ter uma filiação, um pertencimento a um reino. Se é um reino, já tem rei, querido, desiste de ser. Já tem rei. Deus é o rei. Se é reino, tem súdito. Adivinha quem? Nós. Se é reino, tem os soldados, tem a proteção disso, os anjos. Se é reino, tem honrarias para aqueles que cumprem as suas posições e têm seus feitos heróicos desse reino. São as honras e bênçãos de Deus. Se é reino, tem leis, tem regras. Se é reino, tem promessa, porque todo reino promete alguma coisa aos seus súditos. Amados irmãos, Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, e Ele fala: gente, vocês estão aqui de forma passageira, vivam a vida, aproveitem, façam o que possam fazer, trabalhem, produzam, mas não esqueçam, vocês estão, mas não são. Vocês, quando adentram a glória de Deus, aceitam Cristo como Senhor, vocês agora são cidadãos do reino de Deus, e Ele vai explicando o que é viver para Deus. Interessante que no versículo 5, Jesus faz mais uma coisa. Ele fala do reino de Deus e Ele promete uma coisa. Nos 40 dias Ele falou de reino e dessa coisa. Que coisa é essa? Versículo 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus faz uma promessa. Qual é a promessa? Que eles seriam batizados no Espírito Santo. Sobre batismo no Espírito Santo, muita gente fala muita coisa. Não, porque se a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. Não, se ele é batizado no Espírito Santo, ele fala em profecias e mistérios. Não, se ele é batizado no Espírito Santo, ele tem o dom de revelação de sonhos. Se ele fala, é batizado no Espírito Santo, ele tem isso, ele tem aquilo. Irmão, a Bíblia não diz nada disso. O que a Bíblia diz é que uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem muito mais do que algum dom do Espírito Santo. Porque dom, diz a Bíblia, que o Espírito Santo dá a quem quer, a quem quer, a quem quer. É uma direção do Espírito Santo, ele dá o dom que ele quiser. Mas o que evidencia que alguém é batizado no Espírito Santo, não é o dom, mas é o fruto. É o fruto. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor. Um amor inigualável, isso é fruto do Espírito Santo. O que mais? Benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Olha, eu sou cheio de Espírito Santo, mas eu estou tenso demais. Olha, e tem gente que fala assim: eu tenho alguns frutos do Espírito Santo, eu tenho alegria, mas o amor não tem muito ainda não. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o texto diz que nós temos o fruto do Espírito Santo. Fruto é singular, a tia Teté nos ensinou, plural é singular. O fruto, quando você tem o fruto, você leva todo o tempero do fruto, toda a essência do fruto. Você não tem uma parte do fruto. Ah, não, tem o gomo do amor, tem o gomo da alegria, eu vou comer um gomo só. Não, querido, nem assim não. Não tem tangerina, metade de sabor de laranja, metade de lima, metade de framboesa. Não tem isso, querido. Não tem, é um gosto só, é um fruto. Quando você é batizado no Espírito Santo, o que é batizar? Imergir. Eu vou pedir ajuda com as criancinhas, gente, por favor. É imergir, é pegar uma pessoa e imergir, é afundar na água. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela está afundada no Espírito, ela está imergida no Espírito,
ela está dominada pelo Espírito, ela está totalmente focada no Espírito. As pessoas olham para ela e veem nela um algo a mais, uma essência a mais, uma postura a mais, um alvo a mais. Essa pessoa, ela não vive mais para si mesma. O alvo da sua vida é o próximo, porque se ela tem um fruto da benignidade, você é benigno com alguém, não é comigo mesmo. Seria egoísmo. Se eu vou ser bom, bondade é com alguém. Se eu vou ter domínio próprio, é diante da provocação de alguém. Se eu vou ter alegria, é mesmo vivendo um tempo de tantas tristezas e acusações e ameaças. O fruto do Espírito, meu amado irmão, ele se manifesta na minha relação com o outro. Por isso, uma pessoa batizada do Espírito Santo, a coisa mais importante para ele é o outro. Ele trabalha, ele ganha dinheiro, ele compra carro, compra apartamento, tudo bem, ele viaja, tudo bem, ele faz essas coisas, mas o mais importante, o que mais o alegra, não é aquilo que ele faz para si mesmo, é o quanto ele influencia na vida de alguém, é o quanto o Espírito de Deus muda a vida de alguém através dele. Ele é batizado, ele é imerso, ele vive uma nova fase, um novo tempo. Não tem a ver com dom. Eu tenho dom tal. Irmão, o maior dom, diz a Bíblia, é o dom de profecia, é a pregação. Ser batizado do Espírito Santo não é dom, sabe por quê? Porque tem muita gente que tem o dom e que se perde por causa de um adultério. Tem muita gente que tem um dom brilhante e se perde por causa de dinheiro. Tem um dom abundante, se perde por causa de vaidade, por causa disso, daquilo. Então, querido, o que determina o enchimento do Espírito Santo, o batismo, o encharcamento do Espírito Santo, não pode ser o dom, mas é a forma de viver, é o fruto. O grande desafio que Jesus vai dizer é o seguinte: aqui ó, vocês já me conhecem, vocês me amam, vocês estão comigo, vocês trabalharam comigo, mas olha só, tem uma novidade para vocês. Qual é a novidade? Versículo 5: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. É possível conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, amar a igreja, amar os louvores e não ser batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo, encharcado com o Espírito Santo, imerso no Espírito Santo. É possível, e é isso que o texto está dizendo. Não tem a ver com dom A ou B, tem a ver com essa essência de vida, essa ministração de poder sobre a sua vida, tem a ver com uma postura nova no seu caminhar. Você é batizado no Espírito Santo, você é encharcado com o Espírito Santo, você acredita num Deus que tudo pode o tempo inteiro, em quem quiser, na hora que quiser. Você é alguém que acredita que qualquer milagre está disponível a você, em qualquer circunstância. Meus amados irmãos, Jesus está empolgado, 40 dias falando do reino e falando do Espírito Santo. Aí no versículo 6, essas pessoas vão fazer uma pergunta, diante de tanta provocação de Jesus, reino de Deus, Espírito Santo, eles agora vão fazer uma pergunta. Olha a pergunta, versículo 6, então os que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Irmãos, o Império Romano invadiu a Palestina, o povo de Israel está sendo oprimido pelo jugo romano. Eles pagam impostos, os romanos determinam quem vai ser vivo, quem vai ser morto, determinam quem que vai liderar, quem que não vai liderar, o povo não manda em nada, eles exploram quem eles querem, a situação não é boa, mas dá uma olhada no que aconteceu. Jesus está falando de poder de Deus, está falando de Espírito Santo, está falando de reino de Deus, e os caras perguntam assim: vem cá, o senhor vai virar governador quando aí, para a gente assumir nosso secretariado? Jesus, tudo bem, o senhor está falando de reino de Deus aí, beleza, Espírito Santo, mas uma perguntinha mais humana, mais do dia a dia:
Quando é que o senhor vai virar presidente e a gente vira ministro? Eu da fazenda, ele da saúde, o outro ele da educação, Pedro da indústria bélica, é o mais revoltadão, né? É o mais revoltadão, né? Ministro da defesa, não, do ataque, né, Pedro, né? Ministro do ataque. Quando é que vai ser isso, Jesus? Irmãos, é que nem você está falando com a mulher assim: meu amor, eu te amo. Se é a mulher da minha vida, ela vira e fala assim: pois é, quando é que nós vamos reformar o banheiro? É mais ou menos assim. Aquela coisa que empolga, aquece o coração, né? Vem na boca aquela coisa produtiva de um quase palavrão, que você não fala palavrão, mas assim, você fala sua, né, estúpida, né? Meus amados irmãos, Jesus está todo empolgado, provocando-os com a presença e a palavra do Espírito Santo. Os caras, quando é que nós vamos assumir o governo, hein? E mandar esses romanos aí para as cucuias? Quando é que vai ser? Olha a resposta de Jesus no versículo 7. No versículo 7, Jesus diz: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Irmão, tu entendeu o que eu entendi? Fala a verdade. Que às vezes a gente lê a Bíblia e duvida que Jesus falou isso. Entendeu? Foi o que eu li? Foi isso mesmo? Vamos lá, gente, o reino de Deus está próximo, tomem posse de sua posição no reino de Deus, e tem uma promessa para vocês: daqui a dias o Espírito Santo os batizará, vocês serão cheios do Espírito Santo. Jesus, quando é que a gente vai fazer a reforma da casa? Jesus, não te interessa. Não te interessa. O Pai é que sabe o tempo que vai fazer isso. Vai fazer, vai libertar Israel do jugo romano, mas não interessa, não é disso que eu estou falando. Alô? E nesse momento, Jesus imediatamente emplaca o versículo 8. O que ele está fazendo? Voltando para o assunto. E então ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus fala: cara, esse assunto do Pai, não se mete nisso não, mas vamos voltar para o assunto aqui. Recebam o poder do Espírito Santo, e quando vocês receberem, vai ser tanto poder na vida de vocês, que vocês vão ser minhas testemunhas. Gente, o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que presenciou um fato. Testemunha é alguém que pode contar, pode relatar o que aconteceu. Testemunha não é alguém que leu sobre. Testemunha não é alguém que ouviu falar sobre. Testemunha não é alguém que leu o WhatsApp de alguém. Testemunha, ele viu, ele presenciou, ele pode relatar. Testemunha num contrato é alguém que testifica: eu estava lá quando esse contrato foi celebrado, ele assinou e ele assinou, foi isso mesmo, e eu assinei embaixo dizendo: eu estou aqui, é válido esse contrato. Ele está dizendo que quando a gente toma o poder, e a palavra poder aqui, a raiz dessa palavra é a mesma raiz da palavra, é a palavra dunamis, que é a mesma raiz da palavra dinamite, ou seja, quando a gente recebe o poder explosivo do Espírito Santo, é a célula dunamis aí, né? Eu estou sabendo. Quando recebe o poder explosivo do Espírito Santo, em outras versões, essa palavra é traduzida por virtude. Recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, é um poder para o bem, porque virtude não é que assim, eu tenho um poder para matar, não. É um poder para o bem, virtude é um poder para o bem, ou seja, é um poder explosivo, é um poder tremendo para fazer o bem. Então serão testemunhas, querido. Sabe por que muita gente está na igreja, mas não está falando nada para ninguém sobre Deus? Porque não tem o que falar, não tem a testemunha.
não está vivenciando com Deus, não está tendo experiência com Deus, não está buscando a Deus, está levando uma vida naquela maciota, aquele negócio de café com leite, lembra do café com leite? Vamos jogar futebol, 4 para cá, 4 para lá, um goleiro, outro goleiro, sobrou fulano, ele é café com leite, pode ficar teu time aí. Pensa na humilhação, é café com leite, pode ficar aí, falta não, pode ficar aí, fica, não quer ficar no time de você, não, fica no outro, café com leite. Meus amados irmãos, Jesus está dizendo que a gente, quando recebe o Espírito Santo, vem sobre nós uma capacidade e um desejo profundo de testemunhar quem é o nosso Deus. Será que você está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer nessa noite? O que Deus espera de você quando o Espírito Santo domina a sua vida? Me impressiona no versículo 16, que Pedro, tomando a palavra, ele vai dizer o seguinte: gente, nós temos que colocar outro apóstolo no lugar de Judas. E aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: porque Judas traiu o Messias, assim como foi profetizado por Davi, no Salmo 41, versículo 9. É interessante, quando o Espírito Santo toma um grupo, orienta um grupo, gente, a gente começa a ler a Bíblia e conseguir aplicar para o momento que a gente vive. A gente começa a ler a Bíblia e entender o propósito do Senhor, o que Ele quer nos dizer para o hoje, para a decisão de hoje, para o momento de hoje, para o relacionamento de hoje, para a história de hoje, para o problema de hoje, para a situação de hoje. A gente começa a ler a Bíblia e começa a ser descortinado diante dos nossos olhos qual é a provocação de Deus para a gente naquele dia. Porque esses caras saberem que o Salmo de Davi estava se referindo a Judas naquele momento, é forte. É a intervenção do Espírito Santo, revelando a palavra de Deus ao coração deles. Sendo assim, meus irmãos, o que aprendemos sobre a mensagem final de Jesus na terra? O que nós aprendemos dessa mensagem final? Ele fala de reino de Deus, ele fala de Espírito Santo. O que aprendemos? Primeira coisa, a mensagem final de Jesus foi a busca do reino de Deus e do enchimento do batismo do Espírito Santo. A mensagem final do Senhor foi: gente, se vocês tiverem que priorizar uma coisa na vida de vocês, prioriza o mais importante, que o resto vem. Prioriza o que vocês precisam, que o resto acontece. Prioriza o que não dá para negociar, que o resto eu vou fazendo. Meus amados, você pode estar buscando muitas coisas, mas o que vai determinar a sua felicidade, eu te garanto, não é o dinheiro que você ganhe, não é a empresa que você monte, não é o negócio que você faça, não é a ação na justiça saindo. Eu te garanto, o que vai encher teu coração, mesmo que você esteja passando maior dificuldade, é o quanto você está engajado no reino de Deus, produzindo no reino de Deus, sendo instrumento do reino de Deus, sentindo que o Espírito Santo está fluindo na sua vida e te usando para fazer com que o nome de Deus chegue mais longe, fazendo com que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso povo, a nossa gente seja transformada por Deus. Não tem nada mais gratificante. Eu tenho uma sensação na minha vida de pertencimento ao reino de Deus. Eu olho para a minha vida e falo, ele botou o dedo e falou assim: você, vou te usar. Só que eu não sou o único, não. Ele botou o dedo na sua vida e disse: vou te usar, mas você tem que entender isso. Deus está te futucando. Lembra de futucar? Deus está te futucando, falando assim: você está pensando que você é empresário, que você é pedreiro, que você é manicure, que você é engenheiro, que você trabalha na NASA, que você trabalha lá na Defensoria Pública, na Promotoria Pública. Você está achando que você está lá porque você é o bambambam, porque você escolheu? Não, eu estou te futucando para ser um instrumento meu lá. A mensagem final de Jesus, a coisa mais importante, o resumo da obra dele é: se sinta parte do reino, viva no reino, priorize o reino, não abra mão do reino de Deus. E para isso você precisa de um enchimento, de uma participação, de uma condução do Espírito Santo.
Quando você vai em algum lugar, meu irmão, quando você vai lá no colégio, quando você vai na faculdade, quando você vai no clube, quando você vai na natação, quando você vai na manicure, quem foi lá? Foi alguém que está levando o Espírito Santo no seu coração. Chegou o Espírito Santo. Quando você chega num lugar, o Espírito Santo tem que agir. Irmãos, o Espírito Santo está fazendo coisa impressionante. Eu fiz um casamento no sábado, passou um garçom por mim, eu virei para o garçom e falei assim: ô, você já foi evangélico? Ele me olhou e falou assim: como é que o senhor sabe? Eu falei: eu não sei, estou te perguntando. Ele falou: estou afastado. Eu falei para ele assim, desse jeito: até quando? Ele falou: o senhor está falando comigo aí? Uma mulher me encontrou na estação, passou por todo mundo, veio na minha direção e falou a mesma coisa. Falou: até quando você vai ficar longe do reino de Deus? Eu falei: então já é teu segundo aviso, abre teu olho. Abre teu olho. Deus está te convocando, Deus te ama, é apaixonado por você, louco por você, tem te abençoado, está te mandando um recado, volta para os braços do teu Senhor. Ele falou: vou voltar. Aí fizemos o casamento. Quando acabou o casamento ali, estava um rapaz do crepe lá. Queria falar com o senhor. Ou não, eu vou voltar para a igreja. Eu frequentei um pouquinho de tempo, mas eu me afastei, então, mas eu escutei o Senhor aí, e é isso que eu quero para a minha vida. Irmãos, as pedras estão clamando, as pessoas estão desesperadas, está na hora da gente tomar posse do poder do Espírito Santo, irradiar a glória de Deus e influenciar a cidade, porque a única coisa que pode mudar uma cidade é o poder de Deus. É o poder de Deus. As estruturas de poder não são suficientes para mudar a coisa mais importante para uma cidade mudar: o coração do homem. O coração do homem. Segunda coisa que aprendemos sobre a mensagem final de Jesus na terra: não é difícil ignorar essa mensagem principal. Não é difícil não. Os discípulos estavam com Jesus falando do reino de Deus, do Espírito Santo. Aí os caras: e aí, Jesus, quando é que nós vamos tomar o negócio aí, o governo? Deixa eu te falar, o que eles estavam perguntando era importante. O que eles estavam perguntando não era uma coisa assim desprezível. Ser um povo oprimido por outro é desagradável, você concorda comigo? Pagar imposto para outro povo, para outra nação, é desagradável. Os caras vinham assim tomar sua casa de assalto, humilhar você, falar: vai para a cadeia, mas não tem nem julgamento. Não tem não, a gente define aqui. É horrível isso. Mas querido, as coisas mais importantes, às vezes, roubam o espaço da mais importante. É importante o teu trabalho, é importante o teu lazer, é importante cuidar do teu corpo, é importante cuidar do teu filho, é importante fazer a tua faculdade, é importante pagar as tuas contas, mas não é difícil ignorar a mensagem principal. As preocupações da vida nos levam a ignorar que nós precisamos diariamente buscar Deus, botar um louvor, deixar fluir o ambiente, deixar a glória de Deus tomar aquele lugar, ler um texto bíblico, falar: Deus, me visita agora, fala comigo, eu vou ler a tua palavra, me revela, me fala o que tu tens para mim de porção nesse dia. Eu vou sair para fazer negócios grandes, eu vou votar coisas grandes, eu vou estabelecer coisas grandes. Senhor, por favor, se comigo. Uma mulher passou na porta da caverna com o seu filhinho. Ela passa na porta da caverna, a caverna fala: entre na caverna, mas não esqueça o mais importante. Uma voz da caverna diz: entre na caverna, mas não esqueça o mais importante. Ela entra na caverna. Quando ela chega dentro da caverna, ela encontra pedras preciosas, ouro, prata, diamante, cordão, pulseiras, coroas, coisas lindas, maravilhosas. Ela começa a catar aquele negócio todo. De repente a voz da caverna fala assim: 3 minutos para fechar a porta da caverna.
ela pega e sai correndo, 3 minutos, 2 minutos para fechar a porta da caverna, ela vai saindo, 1 minuto para fechar a porta da caverna, ela sai da porta da caverna, cheia de coisa. Quando ela chega lá fora, a porta da caverna se fechou. Ela olha para o lado e fala: ô caverna, eu esqueci meu filho aí dentro. E a voz da caverna diz: eu avisei, entre na caverna, mas não esqueça o mais importante. Às vezes, a gente entra nas cavernas da vida, esquece da família, esquece da mulher, esquece do filho, esquece do marido, esquece de Deus, e queremos ser felizes. Escolhemos o que vamos pegar, escolhemos o que nos dá prazer, escolhemos o que nos atrai, mas não pegamos o mais importante. Tem gente que só vai entender o que é mais importante quando perder. Tem gente que só vai entender que uma mãe é importante quando perder, que um pai é importante quando perder, que um amigo é importante quando perder, que uma família, a igreja é importante quando perder, que um pastor, uma autoridade espiritual sobre a vida da gente, uma cobertura espiritual sobre a gente, quando perder. Não é muito melhor a gente aprender essas coisas pela sabedoria, pela busca, pela inteligência, do que pela dor? Meus amados irmãos, não é difícil ignorar a mensagem principal, por causa das nossas preocupações do dia a dia. Terceira lição que Jesus nos ensina nesse texto: não é difícil ignorar a principal evidência do batismo do Espírito Santo, a paixão por almas. Não é difícil ignorar. Eu começo a achar que ser batizado no Espírito Santo é eu ter um monte de potenciais, um monte de dons, é eu ser aplaudido pelos outros, é eu chamar a atenção dos outros pelas habilidades que eu tenho, pelos dons que eu tenho, pelo potencial que eu revelo. Meus amados irmãos, não é difícil ignorar a principal evidência do batismo do Espírito Santo. A principal evidência é a paixão pelas almas. O fruto do Espírito é que marca a nossa vida. Para quê? Para impactar as almas. Por isso que ele diz: mas recebereis, versículo 8, o poder do Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Vamos fazer para o dia de hoje? Tanto no Rio de Janeiro, como em toda a região metropolitana, como em todo o estado, como em todo o Brasil, como em todo o mundo. Amados irmãos, uma pessoa que não é apaixonada por almas, que não quer levar as pessoas a Cristo, que não quer ver as pessoas comprometidas com Cristo, não pode dizer que é batizado no Espírito Santo. Eu fui num congresso da CEPAL, é uma agência missionária, lá em Águas de Lindóia. Vou pedir para alguém, já está aqui no teclado aqui. Quando eu fui para o congresso da CEPAL, eu cheguei lá e escutei um irmão chamado Irmão André. O irmão André, ele é o líder da missão Portas Abertas. Vocês sabem o que eles fizeram durante a Cortina de Ferro? Aquela briga dos Estados Unidos com a União Soviética, comunismo contra o capitalismo, lembra daquilo? Era proibido levar a Bíblia para dentro daqueles países da Cortina de Ferro. Sabe o que o irmão André fez a vida inteira? Contrabandeou Bíblia. Irmãos, esse homem colocou a vida dele em risco, sabe para quê? Para entrar com Bíblia em país que era proibido. Tinha lugar que ele conseguia entrar com uma mala, 2 malas de Bíblia, mas tinham vários irmãos lá dentro. Tinha que pegar uma Bíblia e arrancar, toma 10 folhas para você, 10 folhas para você, 10 folhas para você. Tinha que rasgar e dividir a Bíblia, depois vocês trocam, porque não tinha Bíblia para todo mundo. E tinha irmãos do lado de lá, da Cortina de Ferro, desesperados pelo alimento diário, de ouvir a voz de Deus, da sua palavra bendita. Irmãos, eu fui para aquele congresso em maio de 2003, sentei ali, o irmão André começou a falar dos momentos que ele passou, experiências tremendas, milagres exponenciais. Um dia,
O irmão André, por exemplo, estava entrando num país, quando chegou ali na barreira daquele país, o capô do Fusca lotado de Bíblia, e ele torcendo para não ser parado, mandaram ele encostar, ele orando, falando: Deus, por favor, que eles não abram o capô. O guarda falou assim: abre o capô. Pronto, cadeia, mais uma, mais choque, mais pancada, mais água fria, mas por amor a Jesus eu vou de novo. O guarda foi, levantou o capô. Lembra como é que levantava o capô de Fusca? Olhou, fechou, virou para ele e falou assim: para onde o senhor vai levar tanto alface? O irmão André falou assim: e entrou. O pastor Paulo Solonca, pastor da primeira igreja batista de Florianópolis, ele começou a ajudar o irmão André em alguns projetos de portas abertas. Ele estava lá, ele contou uma experiência, eu fui ficando maluco. Ele falou que ele estava cheio de Bíblia, entrando num país proibido. Quando ele estava no avião, ele conheceu uma pessoa do lado, começaram a bater um papo, e a pessoa pegou um cartão e deu para ele. Ele pegou o cartão e botou no bolso. Naquela época, não tinha esse bando de máquina que quase que vê a alma da gente, né, quando passa a mala, né? Não era todo o país que tinha isso, não era todo o aeroporto que tinha isso. Então você torcia para não ter revista. Mas quando o pastor Paulo Solonca, um homem de Deus, estava vindo com aquele bando de mala cheio de Bíblia, o camarada da alfândega: encosta aí, abre a mala. O pastor Paulo Solonca naquela hora falou: pronto, cadeia. Aí ele lembrou do cartãozinho, pegou o cartãozinho e falou assim: vem cá, o fulano de tal já passou aqui? O cara da alfândega: ele é teu amigo? Ah, é. Ah, então pode ir embora. Pois não. Irmãos, eu fui ouvindo essas coisas, eu fiquei louco. Falei: meu Deus do céu, eu quero provar disso. Eu quero provar do sobrenatural. Eu já tinha deixado a minha carreira aqui no Rio de Janeiro, o meu trabalho aqui, já tinha deixado já a empresa que eu trabalhava, para ser pastor. Trabalhava num banco de investimentos, tinha um bom salário, uma vida legal, dava para ter carro zero, minha mulher carro zero, morar num apartamento quitado, dava para ter bastante coisa, as coisas estavam caminhando na minha vida. E aí eu fui para Ipatinga. Para muitos foi uma grande renúncia, para mim eu não tinha feito nada, e não tinha mesmo. Quando eu vi esse negócio, aquele negócio foi me dando uma sede de viver algo amargo do Espírito Santo, um negócio doido. Eu já tinha 5 anos de Ipatinga já, eu já era pastor há 5 anos em Ipatinga. Meus amados irmãos, eu cheguei na igreja no domingo à noite, quando eu voltei para Ipatinga, eu já contei essa história aqui, eu falei: irmãos, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu queria pedir 2 coisas a Deus. Primeiro, eu queria ir para o interior da África, no meio daquelas tribos, pregar o Evangelho no meio daquelas tribos. Eu quero pedir que Deus me dê esse privilégio. Segundo, e as lágrimas desciam, e a igreja sem entender nada, e eu falei: eu quero correr algum risco pelo nome de Cristo, eu quero ter uma experiência de fazer algo que só o Espírito Santo possa fazer. Acabei de orar, virei para a igreja, eu estava louco, eu estava querendo pregar o Evangelho para todo mundo, eu queria levar todo mundo para o céu, eu queria mudar a vida de todo mundo. Aí eu virei para a igreja e falei assim: olha aqui, amanhã eu vou para a praça pregar o Evangelho. Pastor, mas vai levar som? Não, não vou levar nada de som não, eu vou para a praça pregar na rua. Eu já tinha pregado na posse do prefeito, já tinha pregado no dia dos vereadores, já tinha pregado no aniversário do shopping, já tinha pregado na formatura dos principais formaturas da cidade. Eu já era uma pessoa conhecida na cidade, era amigo dos vereadores da cidade. Um dia quiseram fazer um negócio de passeata gay lá, uma lei lá, eu fui lá, peitei a câmera, falei assim: ó, aqui não. Falei: se você fizer essa lei, eu serei contra você. Ela me olhou assim, ela tirou a lei, a vereadora. Falei: aqui não, aqui você faz passeata da família.
Alguém quiser desfilar, desfila sozinho, tudo bem. Mas por que organizar passeata com o governo apoiando? Não, vamos respeitar todo mundo. Mas você não vai criar um dia disso aqui não? O que é isso? Então, eu já interferia de alguma maneira nos rumos da cidade. Por quê? Pelo respeito que eu tinha na cidade. Meu irmão, eu fui para a praça e fiquei pregando do jeito que eu pregava quando eu era garoto. Quando eu morava lá em Marechal Hermes, e a gente saía lá da rua Latif Lovisaro, era Rua Jarina, depois Latif Lovisaro, e a gente atravessava aquele túnel de Marechal, com um megafone nas costas, com aquela corneta nas costas, com amplificador nas costas, o microfone nas costas, e a gente ia lá para o outro lado de Marechal, montava um sonzinho, lá na Praça Montese, de frente para o Cine Lux, e a gente começava a pregar ali, e a gente botava a música, e a gente cantava: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. A gente cantava, está baixo, né? Alto. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. A gente cantava isso lá, e a gente pregava, aí os papudinhos paravam, Jesus e tal, a gente abraçava eles, a gente abraçava os caras, e vinha abraçado com eles, um fedor miserável, levava para a igreja, a vida dele tinha valor para a gente. Quando aquele papudinho ia na frente aceitando Jesus, era uma alegria. Você viu, Raimundo aceitou Jesus. Foi essa a minha escola, foi essa a minha vida. Eu fui para a praça de Patinga para pregar do jeito que eu pregava quando era garoto. Eu queria viver de novo, o tempo inteiro, para levar gente a Jesus. Eu queria que o tempo inteiro as pessoas soubessem da alegria que eu tinha no meu peito, da paz que pulsava no meu peito, da glória que Deus me dava na minha vida. Eu fiquei doido depois daquela conferência. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia porquê daquilo. Fui para a praça, preguei que nem um maluco lá na praça. Querido, tudo bem? Tinha gente que me conhecia, opa, e tal, abraçava, orava pelas pessoas. Cheguei em casa, fui lá, liguei a internet, recebo um e-mail. No domingo eu orei, na segunda-feira fui para a praça pregar, cheguei em casa, um e-mail: pastor Josué, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Um irmão lá de Boston. 2 semanas depois, eu recebi um convite para vir aqui conhecer a Igreja Batista Central da Barra, que era o nome da nossa igreja. Uma igreja pequenina que reunia numa escola municipal. Não tinha dinheiro, não tinha uma liderança formada, não tinha uma estrutura, se reunia numa escola muito suja, precária, de banheiros terríveis. E ali eu entendi que tinha um risco a ser corrido. Eu, mulher e 2 filhos, Gabriel pequenininho, Lucas menininho, Bianca vindo para cá estaria desempregada, e era o desafio da minha vida. De lá para cá, eu posso te garantir que toda a chance que eu tive na minha vida, eu tentei falar de Jesus para alguém. Pobre, rico, milionário, famoso, anônimo, branco, negro, amarelo, sem cor, pálido. Paixão. Irmão, se você pegar a população no mundo, sabe quantas pessoas são? 7 bilhões de pessoas. Sabe quantos cristãos tem no mundo?
2 bilhões. Esses 2 bilhões envolvem católico, ortodoxo, evangélico, pentecostal, tudo que você imaginar está nesse bolo aí. De evangélico nesse bolo deve ser 1 bilhão, mais ou menos. Se você tirar os cristãos e você pegar os que não são cristãos e você colocar aqui, ó, um barriga com o outro aqui, ó, barriga, 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 foi encostando um no outro, e você for assim numa linha reta, e sair aqui do Brasil, atravessar o Atlântico, passar pela África, pela Ásia, ir rodando tudo, rodando, e sair de novo aqui, deixa eu te falar uma coisa, você faz isso 40 vezes, com a população da terra que ainda não conhece Jesus, 40 vezes, eu não estou dizendo para você desistir do seu sonho, não. Eu não estou dizendo para você não ser um empreendedor, não. Eu estou dizendo que se você não for apaixonado por vidas, desista de viver naquilo que você se propõe a fazer na vida. O que é mais importante, a essência do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo, a paixão do Espírito Santo. Não é difícil ignorar a principal evidência do batismo, a paixão por almas. E em quinto e último lugar, não é difícil ignorar que servir não é opcional a quem conheceu o Espírito Santo. Haverá prestação de contas. Irmão, quando você conhece o Espírito Santo, você não tem mais uma escolha. Eu não sei se eu vou servir, se eu não vou servir. Você não tem escolha. Olha o que diz o versículo 11. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Jesus foi ao céu para ser teu advogado. A Bíblia diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Quando você peca, você pede perdão a Deus, Jesus intercede por você, você é perdoado diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi como advogado, mas ele volta como juiz. E quando ele voltar, ele vai perguntar para você: e aí, João? E aí, Maria? E aí, Pedro? E aí, Patrícia? E aí, Carlos? E aí, Antônio? E aí, André? E aí, Cícero? E aí, o que você fez da sua vida? Você foi membro de igreja ou você foi cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo? Quem foi você no meu reino? Você estava a serviço do meu reino ou estava a serviço dos seus propósitos, dos seus objetivos, dos seus sonhos pessoais? Quando a gente começa a andar com o Espírito Santo, os sonhos pessoais da gente passam a ser os sonhos do Espírito Santo, as coisas se fundem. Por isso eu quero perguntar agora, se você não quer entregar a sua vida a Jesus de todo o seu coração, se você não quer pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, se você não quer agora começar uma nova vida com Deus, admitir que você precisa de uma nova caminhada, uma nova etapa com Ele, você não quer nesta noite entregar os planos e sonhos da sua vida na mão do Espírito Santo, você não quer agora ser um servo de Deus mais intenso, mais dedicado, mais apaixonado? Aonde quer que você esteja, se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, entregar o seu coração a Ele e decidir viver para Ele com excelência de vida, eu quero te convidar a fazer uma oração onde você está. Ninguém precisa ouvir, é você com Deus, a parada é você e Ele. Aonde você está, você vai dizer assim: baixe sua cabeça e faça uma oração. Diga: Santo Deus, nessa noite eu quero começar uma nova vida com o Espírito Santo de Deus. Eu quero começar uma nova etapa. Quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero zerar. Me limpa, me lava, me transforma, me ajuda. Senhor, eu quero te servir. Eu quero que aquilo que eu faço na minha vida seja para o louvor da tua glória. Que o teu Espírito Santo domine a minha vida em tudo que eu faço. Me dá a certeza da salvação eterna. Me dá da tua paz eterna. Em nome de Jesus. Amém. A igreja continua de cabeça baixa orando. Eu quero perguntar: quantos aqui nesta noite
fizeram essa oração comigo dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus. Eu quero. Se você fez essa oração comigo, levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguma pessoa? Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Mais gente aqui, pode baixar a mão, Deus te abençoe. Lá atrás também, glória a Deus, pode baixar a mão. Tem mais alguém dizendo isso? Deus te abençoe, querido, glória a Deus. Tem mais alguém tomando uma decisão sincera: eu quero uma nova vida com Cristo. Eu estou entendendo, o Espírito Santo não pode ser apenas residente, tem que ser presidente da minha vida. Quem mais? Deus abençoe lá atrás, glória a Deus. Tem mais alguém decidindo viver uma nova vida em Jesus? Mais alguém? Deus abençoe, pode baixar a mão. Tem mais alguém? Mais alguma pessoa? Mais alguém? Queria fazer um segundo convite. Deus abençoe. Queria perguntar se tem alguém aqui que hoje está decidido a fazer aliança com a igreja, e você fala assim: meu Deus, eu já aceitei Jesus, mas eu ainda não estou aliançado, não me batizei até hoje. Você quer se batizar, você quer ser membro da igreja, você quer se envolver no ministério da igreja, você quer batismo. Então, tem alguém querendo hoje se batizar? Levanta a mão aí se alguém quer batizar, quer pedir batismo. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe ali, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para todo mundo que levantou a mão para vir aqui à frente. O pessoal que vai batizar vai ficar naquele cantinho ali, mais perto da porta, está vendo ali? Que nós vamos orientar você rapidinho, te dar umas instruções, muito rapidinho. Todo mundo está levantando a mão para o batismo. E você que está começando uma nova vida com Jesus, eu vou pedir para você ficar aqui, ó, nessa área aqui, ó, nessa quina aqui, ó. Pode ficar nessa quina aqui, vem cá, por favor. Aquela sala ali atrás dá para usar? Dá para usar aquela sala? Dá não, né? Então nessa quina aqui, ó, todo mundo está levantando a mão porque quer começar uma nova vida com Jesus. Fica aqui nessa quina aqui, batismo lá no cantinho, ali ó, com a irmã Edna ali ó, batismo ali ó. Vem aqui, o líder de célula, vem cá, recebe o pessoal aqui ó, daqui para lá, nessa quina aqui ó, faz um L aqui ó, faz um L aqui por favor, faz um L aqui, faz um L aqui, vem cá, não queremos orar por você. Vem cá, pode vir aqui, vem cá. Vem cá. Hoje é teu dia. Vamos cantar uma canção, hein, gente? Vamos lá? Vem cá, hoje é teu dia. Hoje é uma nova etapa na tua história. Quero te convidar para vir aqui. Os líderes de célula, por favor, aqui, orando pelas pessoas. Batismo lá no cantinho, ó. Lá no cantinho, lá com o pastor Rainis ali, ó. Vem cá, nós vamos orar por você. Hoje você vai começar uma nova vida, um novo plano, uma nova história. Hoje o Espírito Santo vai dominar você. Vamos cantar apenas uma estrofe, porque o horário está bem adiantado, né? Vamos cantar apenas uma estrofe? Vamos lá? Mais alguém que levantou a mão querendo uma nova vida com Jesus? Pode vir, vem cá, nós vamos orar por você. Dos santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Mais alguém pode vir? Já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Mais alguém? Uma nova vida em Jesus, pode vir. Quero orar por você. Clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma. Mais alguém querendo uma nova vida com Jesus? Vem cá. Preenche bem rapidinho.
Eu quero pedir que agora a igreja estenda a mão sobre eles. Nós vamos declarar a bênção de Deus sobre essa gente que aqui está. Nós vamos pedir os milagres do Senhor sobre essas vidas. Meu som. Vamos orar então, irmãos. Santo Deus, estão no teu altar as pessoas que o Senhor trouxe aqui para ter um encontro contigo, uma nova etapa contigo, um batismo, uma conversão, uma transformação. Senhor, tu sabes o que eles precisam. A minha oração é que tudo na vida deles seja transformado e guiado pelo teu Espírito Santo nesta noite. Abençoe não somente a eles, mas suas famílias, e que possam trilhar um caminho de vitória e de bênção pelo resto de suas vidas, na presença de Jesus, na comunhão da igreja, e revestidos do poder, da presença, da paz do Senhor. Pai, que as melhores manifestações do Senhor recaiam sobre suas cabeças agora, no nome de Jesus, e que eles saibam e tenham convicção de que hoje estão tendo seus nomes escritos no livro da salvação, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.